Então, assim, esse tema aqui é um tema, assim, muito profundo, né, e quando eu li a mensagem, que é a mensagem do livro, né, Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, e quando a gente lê, assim, né, só, como diz, faz aquela primeira leitura, a gente não tem a ideia de a profundidade da mensagem, aí vai estudando e também pedindo, né, orientação para os espíritos, para que a gente faça a interpretação, né, melhor, mais próxima do que é da luz do espiritismo, né, sobre essa mensagem, né. Então, aqui, a mensagem, o Jesus começa, né, com Jesus, né, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então, essa passagem aqui, eles, né, e Jesus voltando e vendo que eles o seguiram, são os discípulos, porque Jesus estava entrando no templo, né, então Jesus parou, né, olhou para os discípulos que viram Jesus entrar no templo e queriam seguir, né, Jesus, e lhes perguntou, né, que buscais? E aqui começa Emmanuel, não sei por que não está aqui, né, que começa explicando, né, aqui na primeira página, um pouquinho aqui, eu não sei por que não aparece a minha, aqui, que a vida, né, em si é um conjunto divino, né, de experiências, né, e cada existência isolada oferece ao homem o proveito, né, de novos conhecimentos. Essas experiências, né, que quando Jesus perguntou, né, o que é que o homem busca, né, o que eles estavam buscando, porque ele faz essa pergunta para nós, né, o que buscais, né, no tempo. No nosso caso, aqui, no caso, a religião, né, que nós abraçamos, né, que nós escolhemos, né, que é o espiritismo. Então, o que nós buscamos, né, na doutrina, né? O que é que quando a gente está aqui aprendendo, né? Quando a gente estava lá indo, né? Quando tinha lá em São José, que é um tempo, o que é que a gente estava buscando, né? Porque no caso, o que é as experiências, né? Quando a gente encarna, quando a gente vem, né? A gente vem com um planejamento, né? E nesse planejamento, né, é de tentar crescer, né, espiritualmente, né, nos dois lados, que é o moral e o intelectual, né? Mas quando a gente chega, né, aqui na coisa, a gente começa na vida, né, na vida de rotina, né, na vida dos valores terrestres, né? Então a gente tem que procurar sempre, né, em cada experiência, né, aquela parte, né, da divindade, né, para a gente crescer, né? E aqui tá, né? Ele fala mais aqui, né, que em todos os dias, né? Ele fala que cada existência isolada, né? E isso é em todos os dias, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Até aqueles pequenos acontecimentos já nos oferecem, né? Essa oportunidade de engrandecimento. Aqui nós vamos passar aqui o próximo, porque ups, desculpa, não sei o que está acontecendo, tem um problema técnico. Pode estar só um pouquinho lento, Cris, não se preocupa não, espera um pouquinho. Ok. Eu estou mais rápido que a tecnologia. Então, né, essa
principalmente, né, essa passagem aqui, nessa parte, né, do texto, né, que fala, né, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva, né, da alma para Deus. Ele colocou muito claro aqui, né, não tem segunda interpretação, né, que os valores, né, religiosos são mais importantes, né, e hoje a gente vê o tanto que é difícil, né, no nosso dia a dia, numa sociedade tão assim rápido, exige tanto da gente, a gente é tantas coisas, né, que no nosso dia a dia que levar, né, o trabalho, as coisas em casa, né, e você quer fazer também muitas coisas, é andar, e aí você quer também ter um entretenimento, tudo, né, e muitas vezes a gente acaba essa parte, né, que é espiritual, sendo deixada, né, de lado. E ele fala, é a mais importante, porque é a parte da nossa ligação, né, que é isso que é a religião, né? Religião no sentido da palavra, ela religa, né, o homem com a divindade, né? Então, todos aqueles que procuram religião, eles estão procurando, né, esse ligamento, né, com o nosso Criador, né, seja, né, católico, seja protestante, evangélico, todos os que procuram, né, para desenvolver, né, essa parte espiritual, né, e estive colocando mais aqui. Ok. Então, nessa outra parte aqui, né, que ele fala, né, que os homens, né, contudo, estendem, né, a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, a gente corrompe, né, essa ligação, esse relacionamento que a gente tem com esse crescimento, né, porque a gente começa a colocar os nossos interesses, os valores terrestres, né? Os interesses temporais, os interesses passageiros sempre na frente, né? E as nossas tendências, né? Também não trabalhando. E nisso sempre a parte espiritual, a parte da nossa evolução moral, sempre está mais, né, atrasada, no caso, do que a, a parte de intelectual, né? E, e até na questão quando ele fala que sentimentos, né? Hoje, e a gente está sempre falando no tempo que a sociedade hoje tem uma busca, né? A vida lá, né, muito se pregam a vida como uma busca incessante, né? De prazeres, né? Em todos, né, em sentido, no entretenimento, parece que assim, que é o sentido, né, da vida disso. E o que aconteceu, né, em 2020, aconteceu agora, que a gente teve isso tirado um pouco da gente, para que a gente o quê? Se volte, né, se acalme, se volte mais para dentro da gente e começar a trabalhar nessa parte, né? Porque maioria, né, do tempo, a gente está na parte externa, né? A gente está nessa procura de sempre estar fazendo, indo em lugar, e assistindo filme, fazendo isso e fazendo aquilo, o que é bom, né, faz parte, mas se tornou algo assim que é, tomando muito parte, né, na vida da gente, né. Aqui, né, quando ele fala, né, os templos de
os templos, né, de pedra estão cheios de promessas insuficáveis e de votos absurdos, porque a gente chega ao absurdo de negociar, né, com a divindade, negociar, né, com Deus, né, chega a pedir, meu Deus, me ajuda essa promoção no trabalho, fazer essas coisas, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Então, não é possível que tudo, que a gente corrompe tanto essa ligação, né, com Deus, né? A gente esquece, né? Isso, a nossa diálogo, né, a nossa relação com Deus é daquele de desenvolver em nós o sentimento de amor, desenvolver em nós a gente se conhecer e que Deus nos guie, né, nesse conhecimento e nessa essa iluminação, né, que o Emmanuel colocou ali, né, que ele colocou a mais importante, né, de todos, né. Então aqui, né, ele coloca, né, que os muitos, né, dos devotos, eles entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada é corromper, né, contaminar, né, de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos, né, que é da ganância e tudo. Então, a gente se depara usando, né, essa religiosidade, esse nosso relacionamento com Deus, para não para trabalhar, né, para nos livrarmos dos nossos vícios e conquistar virtudes, mas muitas vezes nós levamos, né, para o templo, né, levamos para a religião, todas essas tendências que nós temos, né, igual que ele fala, né, eivada, né, que nos diz contaminar, né, que tem que ser algo assim, que realmente sagrado, né, no sentido da palavra, né, esse relacionamento, né, que trabalhar mesmo a nossa moral, trabalhar os nossos sentimentos, e tem uma mensagem, esse aqui, terminar aqui, né, aqui que ele fala, né, esquecem-se, né, de que o Cristo ensinou e exemplificou, né, os homens, contudo, estendem, né, esse departamento de viciação de sentimentos, de viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoístas, né. Quando ele fala aqui, né, que o Cristo ensinou e exemplificou, porque tudo aquilo que ele pregou, né, que o Cristo pregou, ele veio e experienciou, né, ele falou do sofrimento, né, então ele não só disse, né, ele viveu, né, o evangelho dele, né, que ele viveu, né, o que ele pregou, né, mas novamente, né, Emmanuel colocando de novo, né, se depara, né, iniciação, né, de sentimentos e sempre nesse jogo interior dos interesses, que são do eu, né, claro, do egoísmo, né, mas são os valores que, na verdade, nos impede, né, a ascensão, né, que são os valores temporais, os valores terrestres, né, no caso, os temporários, e colocando sempre na frente e esquecendo, né, de trabalhar, né, a parte espiritual, né. Vamos colocando aqui na frente. Então, aqui ele fala, né, que
que a cruz, né, do Calvário é símbolo vivo, né, e quem deseja liberdade precisa, né, obedecer os desígnios supremos. Sem a compreensão, né, de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Eu achei interessante porque quando eu estava olhando, ele fala a palavra, ele usa a palavra aqui, né, liberdade, e ele fala prisioneira, né, e eu lembro que lendo Sócrates, né, ele fala, Sócrates tinha, eu não sei o quote, né, dele, né, mas ele fala que o homem só é livre quando ele se liberta das coisas que ele quer, né, que os desires, né, e que ele sabe se limitar, né, porque eu achei uma lição muito grande, né, porque muitas pessoas, muitos de nós acham que liberdade é o direito de fazer tudo, de sair de fazer tudo. Isso não é a libertinagem, né? E, na verdade, se você não se limita, se você não se trabalha, você é o quê? O prisioneiro das sensações e dos seus próprios vícios, né? Então, assim, eu lembrei quando eu estava lendo, né, isso. E ele falou, né, prisioneiros de inferiores preocupações. São as preocupações rotineiras, as coisas que muitas vezes no dia seguinte você já esqueceu e muitas vezes você deve ter passado assim um tempão pensando naquilo, né? É uma discussão no trabalho, uma discussão na família, aí poderia perdoar e poderia não ter levado adiante, porque como que a gente estuda, né, o Evangelho e não vive ele, né, como Jesus mostrou, né, é nessas horas que da paciência, né, da tolerância, do silêncio, né, também, né, então nessas horas que a gente tem que realmente trazer, né, para o nosso dia, no dia a dia, essas lições. Então, aqui, né, na parte final aqui da mensagem, né, que eu quis colocar ela inteira porque eu não quis que perdesse nada, porque ela é muito bonita, né, todo o texto, né. Então, aqui ele fala, né, que ninguém ouvide a verdade, né, de que o Cristo se encontra no umbral de todos, né, os templos do mundo, né, e perguntando com intenção aos que entram, que buscar, perguntando para a gente, né, ele está perguntando o que nós estamos buscando, né, a religião, o que nós estamos buscando nesse relacionamento, né, com Deus, né. Eu gostaria, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que vai dar certo, porque é só apenas 7 minutos, que é eu vou ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, é uma mensagem do Emmanuel, que é os 7 minutos, sobre esse texto, e eu achei que é muito, muito importante, principalmente para nós espíritas. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver. Não, peraí. Vocês estão vendo meu screen? Não. Tá? Ainda não. Ainda não? Não, acho que está um pouquinho lento, mas deve aparecer agora. Ah, tá bom. Paciência. Não, eu vou parar e compartilhar de novo, porque às vezes acontece isso. Mas a gente vai conseguir. Então, que vai. Tá. There you Não? go. Yes. Sim. Então tá. Então, é 5, 7 minutos, é muito, muito linda essa mensagem. Então, vocês me falam se vocês não estiverem escutando. Vocês estão escutando? Estamos escutando. Sim. Então tá.
Opa, aconteceu. 7 minutos com Emmanuel. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Comentário do livro O Espírito de Verdade, capítulo 54, intitulado Que buscais? Que buscais? João 1, versículo 38. Comenta o benfeitor. Esta simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor, como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Nova página do benfeitor espiritual, comentando o mesmo versículo 38, inserido no capítulo 1 do Evangelho de João. Trata-se da passagem em que os filhos de Zebedeu, João Evangelista e Tiago Maior, que na época eram discípulos de João Batista, ao verem Jesus circulando pelo local, aproximam-se dele na expectativa de se tornarem discípulos do Mestre. E a primeira indagação de Jesus, a primeira palavra do Mestre a eles é: que buscais? Emmanuel já comentara essa passagem, que inclusive foi objeto de um episódio dos 7 minutos,
e agora renova a interpretação, mostrando-nos inicialmente que o mesmo versículo do Evangelho pode abrir portas a várias interpretações, a vários olhares. O mesmo versículo pode ser encarado de perspectivas espirituais diferentes. Aqui Emmanuel compara o apostolado inicial de João Evangelista e Tiago Maior ao apostolado atual dos lidadores da seara espírita. Enumera várias atividades a título de exemplificação. Aquele que trabalha na divulgação doutrinária, o que trabalha na evangelização infantil, o que trabalha na assistência fraterna, o que trabalha na direção do movimento, todos eles recebem a pergunta judiciosa da verdade, da voz da verdade. Que buscais? Pergunta que sonda os nossos corações no sentido da real intenção dos nossos reais desejos, projetos e sonhos, mas também da qualidade da nossa prática, da qualidade da nossa ação. Se o nosso trabalho de fato reflete a grandeza do nosso ideal. Porque é preciso conjugar a sabedoria de desejar, a sabedoria de planejar, de sonhar, com a habilidade de executar, com segurança, com disciplina, com fidelidade, a proposta do Cristo para o mundo de hoje. Que buscais mais um ângulo, mais uma perspectiva do grande benfeitor e comentarista do Evangelho. Agora, vou tentar voltar aqui. Aqui. Bear with me, gente. Share. 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 Vocês estão vendo meu screen? Paciência. Já aparece. Sharing spouse, bring your share window to the front. Ok. Bom. Bom. Não vou perder muito com isso. Eu não sei por que ele não quis voltar. Agora acho que sim. Apareceu. Desculpa, muito lento. Bom, mas eu queria compartilhar, porque, como vocês viram, que mensagem linda, né, do Haroldo, que interpretação, e como que fala direto, né, para todos nós, né, que para não nos deixar, sobre a vigilância também, né, no caso, para a gente todos, né, no trabalho do dia a dia, e também realizar que nós não somos infalíveis, né, nos livros os livros do Manuel Filomeno de Miranda são
livros que contam várias histórias, né, de trabalhos e trabalhadores, né, de espíritas, né, e no mundo no espiritual e mesmo quando a gente encarna e que está no trabalho, né, todos os dias, a gente tem que ter a vigilância, porque mesmo, nos quatro, quem já leu, né, os livros, né, Transição, o primeiro que é a Transição Planetária, aí tem o segundo que é Amanhecer de Nova Era, e o livro que é Perturbações Espirituais, e agora o quarto, né, que ele lançou em dezembro, ele está sempre explicando tanto que é difícil, né, manter o trabalho, né, principalmente infelizmente, com tantos espíritos que estão desencarnados, que ainda estão, digamos assim, dormindo, né, estão na ignorância, né, das leis divinas e que ainda não aceitam o crescimento, né, do movimento cristão e que tenta atrapalhar e fazer, criar embaraços, né, são vários casos, assim, até no livro que eu estou lendo agora, né, que é um livro do Manuel Filomeno de Miranda, também, que chama Entre os Dois Mundos, tem um capítulo que fala, o capítulo o fracasso de Laércio, né, o Manuel Filomeno, né, ele está indo com um espírito que chama Dr. Arquimedes ajudar um trabalhador espírita que infelizmente sucumbiu, né, nas fraquezas, né, e ele conta, né, da história desse senhor, né, que na época de 1572 na França, né, naquela tragédia que foi a noite de São Bartolomeu, que foi dizem que foi o pior massacre, né, religioso, né, na França, né, mais de 50 mil, né, pessoas morreram, que foi provocado, né, pela a rainha Catarina, né, de Médicis, né, e ela que era católica e provocando a matança, né, dos protestantes, né. E esse Laércio, na época, que era o francês, chama Pierre, se não me engano o nome dele, ele era amigo próximo do rei, né, que provocou, né, essa tragédia, né, que foi a noite de São Bartolomeu, né, que era dia 24 e 25 de agosto de 1562. Realmente é algo que até hoje, né, abala muito, né, que foi um massacre religioso, né, da intolerância religiosa, né, na época. E ele por muitos, né, 500 anos ele desencarnou e foi perseguido pelas vítimas, e quando foi no século XX, com o espiritismo no Brasil, ele pediu para reencarnar e, através do espiritismo, se redimir, né? Mas, é incrível que a gente lê muito, né? E tem muito, né? O Divaldo falava, né? Muitos espíritos que muitos outros, nos abusamos, né? No caso, né? Da palavra do Cristo no passado e pediu para encarnar e, através da doutrina espírita, se redimir, né? Com os nossos erros do passado. E o Laércio foi um mais que, infelizmente, né, ele encarnou, ele é trabalhador espírita, mas o Manuel falando que uma das coisas que era que ele era uma pessoa, falava muito bem, né, falava muito bem, muito inteligente, o dom da palavra, do discurso, né,
mas ele era muito autoritário. E ele era tão autoritário e tão intolerante que as pessoas tinham medo dele e evitavam. Então, eles se tornavam pessoas resgatáveis. Então, aqueles defeitos, aquela coisa que ele colocava até com muita austeridade, acabou sendo uma dos motivos da queda dele, né? Porque é claro que ele tinha outras fraquezas, né? Que os inimigos dele desencarnado usaram, né, dessa fraqueza dele para a queda dele. Então, ele envolveu em vários problemas, adultério e tudo, e estava lá, né? E eles foram ajudá-lo, né, já no final da encarnação, né, para que, até pelo que ele já tinha feito antes, né, da ajuda dele, né. Então, assim, tem várias, né, nos livros do Emmanuel tem várias histórias, né, então, para a gente se vigiar. E, para terminar, eu queria colocar essas duas frases aqui, né, que vou voltar. Que do Evangelho, né, que o Espírito da Verdade, né, falando, né, pra gente, né, que Espírito, né, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né, instruí-vos, eis o segundo, né, e a segunda frase, né, de Allan Kardec nos orientando, né, que reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né. Não é que somos perfeitos, mas é o esforço, a intenção, e aqui ele colocou o amor, né, em primeiro lugar. Amai-vos primeiro. Então, para que a gente tenha sempre colocar o amor, né, em primeiro, o sentimento, né, a tolerância, né, e se colocar no lugar próximo, né. Então, acho que como já está na nossa finalização aqui, né, do nosso estudo, e queria agradecer a todos, e eu vou fazer aqui a prece final,